análises. Bruno, seguinte, são 5 ações. O Bruno vai falar para a gente quais são essas top 5, né? Lembrando que não tem ordem, né? A gente só está colocando aqui um cronograma para vocês seguindo, né? Quantas ações ele já falou. O relatório do BTG tem todas essas ações descritas, cenário explicativo, tá tudo no relatório, tá? Ele vai falar justamente desse relatório aqui nessa live de hoje. E você pode baixar o relatório aqui no link da descrição. O primeiro link é um relatório gratuito que não fala somente de ações. Falam das melhores ações para o ano de 2022, melhores FIIs, melhores investimentos de renda fixa, enfim. Então, clica aqui embaixo. Bruno, vamos começar? Número 1, fala aqui pra gente qual foi essa primeira escolhida para o ano de 2022. A primeira escolhida para o ano de 2022 vem de um setor que ele parece que ele ficou preso no tempo. Não sei se alguém aqui já assistiu aquele negócio tem um filme, né? O negócio do dia da marmota, né? Enfim, parece que você ficou, literalmente, parece que o setor ele ficou preso no pior momento possível da sua história. Bom, a empresa é Iguatemi, está no setor de shopping center, né? E sendo muito direto ao ponto. Bom, é uma companhia razoavelmente conhecida, né, do mercado dos investidores, e tem algumas coisas aqui que chamam muito a nossa atenção. Primeiro ponto, como eu falei rapidamente, o setor de shopping center parece que ele ficou preso lá no pior momento da sua história, que foi o momento do Covid. E quando eu digo ficou preso, é porque hoje, quando a gente olha os preços, né, que as empresas estão sendo negociadas em bolsa, eles refletem como se as empresas de fato só fossem se recuperar desse período de receita de aluguel, né, mais baixo, justamente devido ao Covid, daqui a 3, 4 anos. Então você está de fato, e sendo que na prática as empresas já saíram desse momento, né? A gente olha o resultado, né, os balanços, os demonstrativos correntes, eles já são completamente diferentes. Então a evolução ela é nítida nos balanços, mas não nos preços dos ativos. Então existe esse descolamento que parece que vai muito a favor do investidor. Segundo ponto é que a Iguatemi está dentro ali de um bolso, né, porque alguém pode falar, poxa, mas né, consumo está um pouco complicado, né, inflação, né, o desemprego está relativamente alto. E Iguatemi ela tem exposição muito maior ao segmento de alta renda, o que tende a ser, obviamente, um segmento com mais resiliência, né, nesses períodos um pouco mais complexos da parte macro, né. E por fim, obviamente, a execução, né, o preço do ativo, o valor que o ativo tem para entregar, sendo shoppings considerados, né, premium pela gente. Então, são shoppings que historicamente entregam um retorno excelente, são super bem situados, a empresa tem uma excelente execução. Então, você junta esses 3 pilares aqui, Iguatemi é a primeira empresa que faz parte desse hall das 5 que a gente escolheu para 2022. São as apostas, né? Eu coloco assim, apostas, mas que são aí, né, para 2022, né? Gente, para se destacar em 2022, para você ganhar com a valorização do ativo, né? Esse é o objetivo dessas 5 ações que serão faladas aqui. Lembrando que eles estão olhando para o que vai vir, para o futuro, gente. Eles estão olhando para o passado, tá? Só para deixar claro aqui. Você que chegou agora, já dá o like nessa live. O Bruno já falou da primeira ação para 2022. Quem perdeu, não se preocupe, tá tudo no relatório que está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Bruno, vamos para segunda ação para 2022? Então, conforme a gente falou no início aqui do nosso papo, né, cada um está num setor completamente diferente, né? Enquanto Iguatemi está no setor mais ligado à economia doméstica, né, a outra ação ela está 100% ligada ao mundo das commodities, ao mercado global, né? É uma ação 3R Petróleo, uma empresa ligada ao setor de petróleo e gás, como o próprio nome da companhia menciona. É uma empresa que a gente no jargão de mercado, a gente chama ela de uma empresa júnior, né, que é uma empresa de porte pequeno médio dentro do setor de petróleo, uma empresa junior company, e que basicamente aqui são dois grandes pilares, 3 grandes pilares. O primeiro, bom, petróleo, né? Para você estar investido em uma empresa do setor, você tem que ter alguma opinião em relação ao petróleo.
que a gente tem visto é, de fato, um retorno muito forte da demanda global, como a gente falou antes. O crescimento global ele segue muito saudável. Isso é muito benéfico para preço de petróleo como um todo, para preço de energia. E o que a gente tem visto é exatamente isso. Né? O petróleo voltou lá para os seus $80, 80 alto, e, na nossa opinião, deve permanecer assim por um tempinho um pouco maior. Isso, para uma empresa como a 3R, que está crescendo, né, o seu portfólio, né, realizando aquisições de campos de petróleo, é extremamente benéfico. A empresa tem se desenvolvido, entregue uma execução que a gente considera muito positiva. Recentemente fortaleceu o seu caixa com uma oferta. Está para concluir, enfim, algumas aquisições que devem fazer, né, inclusive isso é público, não estou falando, né, está em negociação de um polo que é um polo extremamente relevante, que é o polo de Potiguar. A aquisição não está concluída. Caso ela consiga, isso realmente muda o patamar de crescimento, né, de oferta, né, de petróleo por parte da companhia. E aí, obviamente, o terceiro pilar é o preço do ativo, né, que está também extremamente descolado da realidade da própria commodity petróleo. Então, você tem uma empresa realmente que tem, apesar do pouco tempo de vida dela, ela tem já um histórico de execução, até porque os seus executivos, né, o corpo de executivos da companhia é bastante experiente, tem entregue os resultados, tem feito, né, tem apresentado um crescimento de oferta interessante e tem agora tem uma capacidade de balanço, né, de realizar aquisições que de fato podem mudar o patamar de crescimento da companhia. Então, Bruno já falou 2 ações, hein, gente? Vocês têm alguma dessas na carteira? Quem tem, coloca no chat. Ele vai falar 5 para 2022. A gente vai para a terceira agora, hein? Eu quero saber quem já foi e baixou o relatório do BTG. A Mirna já tinha baixado antes, ou baixei agora, fui no primeiro link da descrição. Coloca aqui no chat para mim também que eu quero saber, hein? Bruno, vamos para a terceira então, hein? A terceira é um nome que eu acho que todo mundo aqui esbarra quando sai na rua. Então já fica aqui não tem dúvida se vou falar, depois eu vou falar. Bom, talvez inclusive alguns aqui na live no teu papo sejam inclusive clientes dessa empresa. É um grande banco listado, é Itaú. Então, aqui a visão aqui em relação ao setor, primeiro que o setor de banco, na nossa opinião, como um todo, ele também está, quando a gente olha historicamente, né, o valuation, né, a geração de valor do setor, hoje também a gente entende, comparando com o histórico, que o setor está realmente muito aquém do seu potencial. Quando a gente olha para frente, acho que o pessoal tinha muito receio da questão da dinâmica de concorrência, né, principalmente relacionada às fintechs. E o que a gente tem visto é que os grandes bancos eles têm conseguido, de fato, se reinventar um pouco e defender, inclusive, alguns mercados, mas, principalmente, eles fazem há muito tempo o que no Brasil não é tão simples, que é dar crédito. Tá? E aí a gente pegou, né, foi olhar o setor um pouco, né, de novo, revisitar, e a gente chega né, à conclusão que, bom, Itaú hoje, com essa rentabilidade sobre patrimônio líquido que ele apresenta, e principalmente com o retorno, né, do crescimento, né, da receita né, via operações de crédito, que era dado esse ceticismo que o mercado já carregava, né, e de novo, olhando o histórico, né, de valuation, nos parece hoje realmente uma oportunidade muito interessante de investimento para você capturar, de novo, esse mercado de 22, que não é um mercado trivial. Lembrando que o perfil defensivo do balanço dos bancos cai como uma luva para você compor carteira no ano onde você tem inflação mais alta, taxa de juros mais alta e principalmente a questão dos receios ali, né, de um mercado que pode chacoalhar um pouquinho com o cenário eleitoral. Balanço de banco se beneficia também, né, de juro alto, uma parte do balanço dos bancos acaba se beneficiando disso. Então você traz defensividade, né, um benefício de juros um pouquinho, né, um pouco mais altos, e de um banco que tem um histórico de execução excelente, obviamente, sem fugir da discussão de preço, né, que a gente falou no início, né, se é o momento ou não de comprar ação. O momento de comprar ação é quando realmente você tem, né, uma distância grande entre
o que é valor potencial e preço negociado. E hoje Itaú, na nossa opinião, ele consegue, né, carregar todas essas frentes na sua tese de investimento. Pessoal, lembrando que o Bruno, ele está falando, né, que o pessoal chegou depois, ele está falando das ações para 2022 com maiores potenciais de valorização. São 5, ele já falou 3. Quem perdeu, não desespera, porque está tudo no relatório aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o relatório que o BTG faz todos os anos. E não tem somente ações, tem os melhores FIIs para 2022, renda fixa, enfim. É muito completo o relatório.